Olá a todos, eu me chamo Ana Beatriz, sou estudante de Engenharia Química na Universidade Federal da Bahia e vou apresentar o trabalho com o título Estudo dos efeitos da temperatura e concentração de tensoativo na quebra de fusão de petróleo, com os autores Ana Beatriz Teixeira Dourado, Danilo Silva Ferreira, Jorge Simonelli, Luiz Carlos Lobato dos Santos e Clebson Ricardo de Oliveira Pereira. Inicialmente, a gente tem que o petróleo é uma mistura complexa de substâncias químicas composto majoritariamente por hidrocarbonetos. Porém, a fração que não se destina aos hidrocarbonetos confere uma certa polaridade ao petróleo, que permite que ele tenha interações com a água. Essas interações vão fazer surgir as emulsões, que na indústria de petróleo são formadas normalmente durante a extração e processamento, especialmente as emulsões do tipo água em óleo, que são as emulsões focos desse trabalho. A formação dessas emulsões dificultam as etapas posteriores ao processamento, devido à possibilidade de corrosão dos equipamentos e também dificuldades de transporte pela elevação da viscosidade. Por conta disso, são estudados meios de reverter esse processo de emulsificação, como é o caso do método químico, que hoje é o mais utilizado na indústria e consiste no uso de tensoativos para quebrar a interface formada entre a água e o óleo, facilitando a coalescência das gotículas de água e, consequentemente, a separação de fase. Esse trabalho utiliza o planejamento estatístico do Enhanced Design of Experiments para realizar análise sistemática de fatores envolvidos no processo de desemulsificação, como a concentração do tensoativo e a temperatura. O objetivo é obter um modelo matemático preditivo capaz de otimizar o processo de desemulsificação. Para isso, os materiais utilizados foram petróleo, tensoativo comercial, nesse caso foi da classe das resinas alcoxiladas, solvente orgânico, nesse caso foi o xileno, tubo cônico graduado e banho termostático. A metodologia para o preparo da emulsão consistiu em aquecer a amostra de petróleo a 80 graus Celsius por 2 horas. Foram pesados 18 gramas de cloreto de sódio e 2 gramas de cloreto de cálcio, que foram adicionados a 400 ml de água destilada, que foi levada à agitação por 10 minutos a 800 rotações por minuto com o auxílio de um agitador. Após a solução preparada e o petróleo aquecido, foi adicionado 400 ml do petróleo aquecido à solução salina e foi agitado por 3 horas a 2.000 rotações por minuto, também com auxílio do agitador. Para os testes, foi utilizado o método do teste de garrafa, que consiste em aquecer a amostra de petróleo a uma temperatura de teste por 1 hora. Em seguida, são adicionados 20 ml ao tubo cônico. Foi adicionada a concentração conforme o DOE e o tubo foi agitado vigorosamente. Em seguida, foi levado a banho térmico por mais 60 minutos, com aferição de volume de separações periódicas. A tabela 1 mostra a matriz experimental dos testes realizados, que foram todos feitos em duplicata, inclusive os testes no pontos centrais, que são identificados com C. Com relação aos resultados, a figura mostra o resultado de eficiência. A gente percebe que a eficiência máxima obtida foi de 35%. Com os resultados, foi possível obter um modelo matemático, que pode ser visto na equação a seguir, com Z sendo a eficiência da desemulsificação, X a concentração, Y a temperatura e XY o termo de interação da concentração e a temperatura. A análise de variância do modelo matemático mostrou que existe uma confiabilidade superior a 95%, como pode ser observado pelos valores do p-valor obtido, e também o F calculado foi superior ao F tabelado, trazendo ainda mais confiabilidade a esse modelo. Na figura 2A, a gente tem o gráfico dos valores previstos versus observados. A gente percebe que a linha de tendência dos valores esperados se aproxima muito dos valores obtidos, que são identificados pelos pontos em azul. E na figura B, a gente tem a superfície de resposta para concentração e temperatura, onde a gente percebe que o maior resultado para eficiência foi obtido na maior temperatura e concentração de teste. Com isso, a gente destaca a influência substancial da temperatura e da concentração no efeito de processo de separação, porém, não foi apresentado um desempenho significativo, já que a eficiência máxima obtida foi de 35% e se esperava-se um valor superior a 90%. Esses resultados provam que existe uma proporção considerável de água ainda na composição do petróleo, que pode representar um desafio para as etapas subsequentes. Meus agradecimentos vão para a Universidade Federal da Bahia, a ANP, Agência Nacional do Petróleo, ao PRH, que é o Programa de Recursos Humanos da ANP, ao PRH 36 e ao PGBio, Laboratório de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Meu contato, e é isso. Agradeço a todos.